nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, o tema que foi proposto para a nossa reflexão nessa tarde é sobre escuta profética. Então, inicialmente eu quero explicar o que é escuta profética. Aí eu vou dizer um pouco sobre a escuta profética que ocorreu na Terra Santa, onde líderes da renovação carismática do mundo inteiro se reuniram com um único objetivo: escutar aquilo que é a vontade de Deus para a vida do nosso movimento nos próximos anos. Eu vou convidar vocês, por favor, a pegarem comigo suas Bíblias e abri-las lá no livro do profeta Samuel, no capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 1 até o 10. Livro do profeta Samuel, capítulo 3, versículo 1 a 10. Quem achou diz? Amém, não, gente. Quem achou diz achei. Primeira. Vocês estão me ouvindo? Eu também estou ouvindo vocês. Nós não vamos fazer barulho desse tanto. 1 Samuel 3, de 1 a 10. O jovem Samuel servia o Senhor sobre os olhos de Eli. A palavra do Senhor era rara naqueles dias e as visões não eram frequentes. Ora, aconteceu certo dia que Eli estava deitado. Seus olhos tinham se enfraquecido e ele mal podia ver. E a lâmpada de Deus ainda não se apagava. Samuel repousava no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel, o qual respondeu: eis-me aqui. Samuel correu para junto de Eli e disse: eis-me aqui, chamaste-me? Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ele foi e deitou-se. O Senhor chamou de novo Samuel. Este levantou-se e veio dizer a ele: eis-me aqui, tu me chamaste? Eu não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor não lhe tinha sido manifestada. Pela terceira vez o Senhor chamou Samuel, que se levantou e foi ter com Eli. Eis-me aqui, tu me chamaste? Compreendeu então Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Vai e torna a deitar-te, disse-lhe ele. E se ouvires que te chamam de novo, responde: falai, Senhor, o vosso servo escuta. Voltou Samuel e deitou-se. Veio o Senhor, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. Falai, respondeu o menino, o vosso servo escuta. Palavra do Senhor. Fala comigo esse texto da palavra, então. Irmãos e irmãs, esse texto do livro do profeta Samuel talvez seja conhecido da maioria de nós. Nós sabemos que Samuel era filho de Ana e Elcana. A Ana era uma mulher estéril. E um dia ela estava diante do templo do Senhor fazendo uma oração, pedindo a Deus que lhe desse a graça de ter filhos. Estava lá o sacerdote Eli, que observa a mulher que rezava, fazia gestos, mas não dizia palavra nenhuma. Ela só fazia a expressão das palavras. Ele se aproxima dela, imaginando que ela estava bêbada, e diz para ela ir embora, passar a embriaguez do seu vinho, antes de estar diante da presença de Deus. E ela então em lágrimas conta para Eli que na verdade ela não estava bêbada, ela estava invocando a Deus, pedindo a Deus que lhe desse uma descendência. E naquele dia ela faz uma promessa para Deus. Ela promete que se ela engravidasse, ela entregaria o seu filho, se fosse um homem, para passar a vida a serviço do Senhor. Então
quando nasce Samuel. Samuel então se torna um nazireu, alguém que estava a serviço de Deus no templo. O nome Samuel significa El é o seu nome, ou o seu nome é Deus. El significa Deus, então o nome dele significa isso, o seu nome é Deus. E ele foi consagrado a Deus desde pequeno. Agora é interessante nós observarmos alguns fatos que vão abrir a nossa visão para compreender o que ocorreu, como eu disse para vocês, no ano passado, lá em Belém, na Terra Santa. Irmãos, é interessante observar que o texto bíblico diz que Samuel já estava a serviço de Deus. Ele já servia a Deus no templo. Assim que ele tomou uma certa idade, a sua mãe então o entregou para o sacerdote Eli, e o menino passou a sua vida a serviço de Deus no templo. Ele se torna um grande profeta, esse menino, conforme vai ensinar aqui a palavra de Deus para nós. Agora, irmãos, o que é interessante? Samuel estava servindo a Deus, mas ele não o conhecia ainda. Samuel estava lá no templo a serviço do sacerdote Eli, mas ele ainda não tinha feito uma experiência pessoal, ele ainda não tinha ouvido a voz de Deus. O que acontece, infelizmente, é que também no nosso meio, na renovação carismática católica, existem pessoas que já estão servindo a Deus. E essas pessoas, inclusive, estão dentro dos nossos grupos de oração. Elas estão a serviço, mas não fizeram uma experiência pessoal com Deus. A essa experiência pessoal nós chamamos de batismo no Espírito Santo. E é por isso que muitas vezes não há engajamento. Muitas vezes as pessoas começam o serviço e desanimam. Não tem perseverança no caminho. Por quê? Porque não fizeram uma experiência pessoal com Deus. É por isso que é minha tarefa e sua tarefa, lá na realidade dos nossos grupos de oração, fazer com que a graça de Pentecostes, com que a graça do batismo no Espírito seja experimentada em cada reunião de oração. É por isso que nós recebemos o nome, nós que somos servos na renovação carismática. Nós somos chamados de apóstolos da efusão do Espírito Santo. Diga isso para o irmão que está do seu lado. Você é um apóstolo da efusão do Espírito Santo. Levante os seus braços e diga quem você é. Você é quem? Ou seja, irmãos e irmãs, nós temos um chamado específico de Deus. Nós somos chamados, irmãos, para que a graça de Pentecostes se atualize em cada reunião de oração. E aqui o que é bonito verificar na vida de Samuel. Ele ainda não tinha ouvido a Deus. E talvez no nosso meio também existam servos que ainda não fizeram a experiência, por exemplo, de receber de Deus o carisma da profecia. Quantos são os servos que estão servindo a Deus, mas que não conseguem ouvi-lo através do carisma da palavra de sabedoria, de ciência, ou mesmo da profecia? Quantos de nós, e olha que nós somos um grupo de renovação carismática, isso significa que o uso dos carismas é parte integrante da nossa identidade. Todos nós sabemos que a nossa identidade como carismáticos é sustentada por um tripé: o batismo no Espírito Santo, o uso dos carismas e a vida comunitária. Isso é o tripé que traça o perfil da nossa identidade enquanto carismáticos. E muitas vezes, então, irmãos, mesmo dentro dos nossos grupos de oração, ainda há dificuldade com o uso dos carismas. É verdade o que eu estou dizendo para vocês ou não? E muitas vezes, dentro da realidade dos nossos grupos de oração, ainda há dificuldade para o acolhimento das profecias, dos direcionamentos que Deus nos dá. Então, para compreendermos esse mistério de um Deus que
um documento da igreja chamada, é uma constituição dogmática chamada Dei Verbum. No número 2, ela diz assim: aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o qual os homens, por meio de Cristo, o Verbo encarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e se tornam participantes da natureza divina. Em virtude dessa revelação, o Deus invisível, na riqueza do seu amor, fala aos homens como a amigos e convive com eles para os convidar e a admitir na comunhão com Ele. Então, irmãos e irmãs, o nosso Deus é um Deus vivo e um Deus que fala com cada um de nós. Ele deseja falar comigo e deseja falar com você. É por isso que a palavra vai dizer para nós, lá no livro do profeta Amós, vai dizer assim que Deus nada faz sem antes revelar os seus segredos aos profetas, seus servos. Deus, irmãos e irmãs, no mistério da sua bondade infinita, deseja falar com você e relacionar-se em um relacionamento de intimidade com você. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele essa notícia: Deus quer falar com você. Irmãos, vamos tratar um pouquinho só sobre o carisma da profecia. É um dom através do qual o Espírito Santo se serve de alguém como seu instrumento. O profeta, então, quando ele fala em nome de Deus. Na verdade, é Deus que está falando na reunião de oração através de alguém. Eu falava com vocês a respeito do ciclo carismático, que é composto por 3 momentos. Nós chamamos de oração, oração em línguas e escuta. Vocês podem repetir comigo os 3 momentos do ciclo carismático? Fraco demais, bem forte para que eu compreenda. Vai. Essa é a dinâmica da oração carismática. Nós falamos com Deus e Deus então fala conosco. No entanto, para que Deus fale comigo e com você, é preciso que haja um ambiente favorável para que eu e você possamos acolher aquilo que Deus deseja falar conosco. O que acaba acontecendo? Vocês já viram como é difícil fazer silêncio nas nossas reuniões de oração hoje? É ou não é, gente? A gente tenta fazer um minuto de silêncio, logo começa um a arrastar a cadeira, o outro começa a fazer barulho, e aí as pessoas fazem silêncio assim, ó. Depois do momento da oração em línguas, há o silêncio. Tem gente que faz silêncio assim, ó. Já viram isso? Pois é. Deus, ele é muito educado. Os grandes santos vão dizer que Deus só fala conosco se nós fizermos silêncio a ponto de ouvir as batidas do nosso coração. Então é preciso que eu e você aprendamos a afinar o nosso ouvido para ouvir a voz de Deus. Eu me lembro bem quando fiz a primeira experiência de experimentar o dom, a graça do carisma da profecia. Quem aqui já recebeu alguma profecia? Pelo menos uma vez, levante a mão. Graças a Deus, várias pessoas. E eu me lembro que a primeira coisa que vinha na minha cabeça é o medo de que aquilo se era de Deus ou não. Alguém aqui tem medo também? Tem? E por que a gente tem medo? Porque nós estamos tratando de um mistério divino. Deus querendo se comunicar com o seu povo. Aí, com o passar do tempo, eu fui aprendendo que o profeta, ele tem uma missão só. A missão do profeta é falar. Quem julga é a comunidade. Então vamos falar do acolhimento. Como é que vem esse negócio de profecia? O grupo de oração
reunido, nós estamos num momento de oração, um louvor, por exemplo, oramos em línguas e de repente se faz aquele silêncio. No momento de silêncio, então alguém vai falar em nome de Deus, e ao falar em nome de Deus, ela deve pronunciar em primeira pessoa, eu, porque é Deus que está falando com o seu povo. Amém até aqui, gente? O que está acontecendo hoje? Quando está acontecendo as profecias, o povo começa a falar assim, ó, glória a Deus, amém, começa a aplaudir. Então não há o acolhimento da profecia. Deus, quando fala, ele não fala para um só, ele fala para a comunidade. Então, por exemplo, ele pode dar uma mensagem profética para alguém, uma visualização no mesmo sentido para o outro, um texto bíblico para o outro, de modo que a mensagem profética é compreendida por todos. Está claro até aqui, gente? Então, quando Deus fala, ele fala com um objetivo. A palavra vai dizer na 1 de Coríntios, no capítulo 14, que o dom da profecia, ele tem uma tríplice função. A profecia consola, exorta e edifica. Repita comigo. A profecia... Mais forte. A profecia... Ela sempre vai cumprir essa missão. Se não consolar, não exortar e não edificar, não é de Deus. A profecia sempre vai cumprir essa tríplice tarefa. E no nosso grupo de oração, gente, observem aqui. Eu tenho visto grupos de oração onde alguém que é um carismático vai lá no grupo ministrar o carisma para o povo. O grupo de oração não é assim não é para, é com o povo. Porque inclusive nós, enquanto servos da renovação, nós temos que esperar que o povo profetize. Porque o Espírito está soprando na vida da igreja. Amém, irmãos? Agora, olha só. Sobre o acolhimento da profecia. No grupo de oração de vocês aqui, tem alguém que anota as profecias? É claro que tem, né, gente? Tem ou não? Tem não. Deveria ter. Agora, deixa eu dizer uma coisa. A tarefa de escutar a Deus não é só dos intercessores, não, minha gente. Não é não? Uma das tarefas do coordenador do grupo de oração, inclusive, é recordar os servos daquilo que Deus está falando. Um exemplo, vai começar a reunião do grupo de oração, do núcleo. O coordenador deveria dizer, irmãos, na semana passada Deus falou isso para nós. Por quê? Porque, gente, se nós dermos a atenção devida, a profecia irá traçar o rumo da nossa caminhada espiritual. Porque é Deus que está edificando, exortando e consolando o nosso grupo de oração. Se isso não acontece, por favor, alguém com um caderninho na mão lá para anotar aquilo que Deus está falando na reunião dos carismáticos dessa diocese. Amém para isso? Falei então a respeito do que é o carisma da profecia. O que aconteceu então, para que vocês saibam o que acontece dentro desse contexto da escuta profética. Nos dias 14 a 18 de novembro de 2013, o Conselho Internacional da Renovação Carismática promoveu um encontro lá na Terra Santa, em Jerusalém, na verdade foi na cidade de Belém. Então, líderes da renovação carismática do mundo inteiro se reuniram lá em Belém com um objetivo: escutar aquilo que Deus está falando para a vida da renovação carismática. Tendo em vista o quê? Nós sabemos que o nosso movimento começou no ano de 1967, lá nos Estados Unidos. Então a renovação carismática no mundo está caminhando para os seus 50 anos. No ano de 2017, a renovação vai celebrar 50 anos do seu surgimento na vida da igreja. Tendo em vista a comemoração dos 50 anos, esses líderes da renovação carismática do mundo se
Nós estávamos lá com pelo menos, estava a Kátia, o Nazir, estava a Marisete, a Beatriz, o Vicente e o Vinícius. Era uma meia dúzia de pessoas daqui do Brasil que estavam representando a renovação carismática do Brasil lá em Belém. E aí eu queria tratar com vocês sobre algumas palavras que Deus tratou com a renovação carismática do mundo. Vocês querem ouvir? Sim. Olha só uma profecia. A Michele Moran, que é a presidente do Conselho Internacional, ela profetizou dizendo: preparem os seus corações e as suas mentes. O Senhor quer nos levar para uma conversão pessoal. Vocês são templos do Espírito Santo. Portanto, tem que se preparar. Nesse momento, a Michelle, ela estava convidando aqueles líderes e, portanto, a renovação carismática do mundo para um tempo novo de conversão pessoal. Olha só o que ela pronunciou. Eu e você somos templos do Espírito Santo. Olha que o irmão está do seu lado, diga isso para ele: você é templo do Espírito Santo. Levante seus braços e diga: eu sou templo do Espírito Santo. Agora preste atenção. Se somos templos do Espírito Santo, é preciso que um processo de conversão pessoal se realize na minha vida e na sua. Isso significa, meu irmão, que para celebrarmos bem o nosso cinquentenário e para sermos dóceis àquilo que o Espírito vai realizar na vida da renovação carismática, nesse tempo, a renovação carismática precisa de homens e mulheres que estão dispostos a viver uma vida de santidade. Esse é o nosso chamado, irmãos. Eu e você somos chamados a ser não outra coisa. Nós somos chamados a ser santos. É por isso que a palavra de Deus vai dizer para nós, lá na carta de São Paulo aos Tessalonicenses: essa é a vontade de Deus para convosco, a vossa santificação. E aqui, irmãos, é preciso que eu e você olhemos para dentro do nosso coração. Nós temos vivido uma época, irmãos, onde o número de pessoas que não acreditam em Deus tem crescido. Há uma mentalidade no mundo completamente contrária aos princípios do Evangelho. E o que está acontecendo é que muitos servos da renovação carismática acabam assumindo o modelo do mundo e não o modelo do Evangelho. As donas de casa sabem. Se você, dona de casa, fizer um bolo e colocar massa numa forma ou numa forma de coração, que jeito que sai o bolo? É óbvio. Então, irmãos e irmãs, existe uma forma de viver, e a nossa forma é a palavra. O que acaba acontecendo é que nós estamos sendo influenciados pelo mundo, e a influência do mundo tem chegado dentro da nossa vida. E aqui, gente, como profeta de Deus, eu preciso denunciar uma obra do diabo na vida dos servos. Vocês já ouviram falar da palavra ativismo? Já ou não? Tem um monte de líderes da renovação carismática que foram alvos do capeta e caíram no problema do ativismo. Sabe o que o ativismo faz? O diabo é tão astuto que ele começa a trazer um monte de serviços para você fazer. E todos os serviços são justos. Tinha que ter alguém fazendo. O que acaba acontecendo é que os líderes vão assumindo as tarefas e perdem o essencial, que é estar na presença de Deus. Eu tenho visto líderes, inclusive, caído em situação de pecado grave, porque entraram no ativismo. Tem líder que é servo da renovação, é ministro da Eucaristia, trabalha na pastoral do dízimo, trabalha na pastoral familiar, dá aula de catequese
para as crianças. E que hora que ele reza? Que hora que reza? Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos apoiar a nossa paróquia. Não estou dizendo isso. O que eu estou afirmando é que você é um leigo. E como leigo, a nossa tarefa é santificar o mundo. A maioria de nós receberam um sacramento, o sacramento do matrimônio. E é nossa obrigação zelar bem pela nossa família. O que acaba acontecendo é que tem gente que sai todo dia de casa. Não tem mais tempo para nada, para mergulhar na palavra. E aí o que acaba acontecendo? Lá no nosso grupo de oração, a gente vai pregar o quê? Como que eu vou coordenar a reunião de oração se eu estou vazio? Irmãos e irmãs, o chamado de Deus para mim e para você é que nós sejamos santos. É preciso nos preparar. Vocês querem se preparar, sim ou não? Sim. Porque olha só, gente, eu e você, na verdade, nós fazemos parte de um exército. Se nós fazemos parte de um exército, significa que nós somos soldados, amém? Amém. O soldado, para ganhar uma guerra, pode ir de qualquer jeito? Não. Então diga para o soldado que está do seu lado: se prepara, meu irmão. Se prepara. Na exortação que a Michelle fez, ela falava o seguinte: ela alertou sobre imoralidades e sobre os pecados que nós estamos cometendo contra o nosso próprio corpo, deixando de ser templos do Espírito Santo, sobre os pecados dos quais não nos arrependemos mais e que nos fecham para a ação poderosa do Espírito Santo. Irmãos, há uma mentalidade de que tudo é permitido hoje. Então, algumas vezes, nós cometemos o pecado e já não sentimos mais a dor do arrependimento por causa do pecado. A gente se acostumou com o pecado. E quando a gente fala de imoralidade, aqui nós estamos tratando, irmão, de fala rasgado. É de quantas pessoas estão caindo no vício da pornografia, da masturbação, do sexo antes do casamento, dos adultérios. Há um chamado de Deus para nós, gente. Um chamado para ser santo. Essa mudança de mentalidade, muitas vezes ela vem acontecendo porque nós vamos abrindo portas, e uma das portas abertas, e é preciso falar a verdade também, é a televisão, é a internet. Qual a porta que nós precisamos fechar para ser santo? Eu vou convidar você a colocar a mão sobre o seu coração. Observe se há dentro do teu coração o desejo de ser santo. Há o desejo? Sim ou não? Sim. A Bíblia diz assim: o publicano, porém, ele não ousava levantar os olhos do céu, mas ele batia no peito e reconhecia que era pecador. Como é que está a tua vida de oração, irmão? Você ainda jejua? Quanto tempo você gasta ou ganha com a palavra de Deus? Quantos terços você consegue recitar durante o dia? Os irmãos de outras pastorais e movimentos, quando olham para a renovação, dizem: esse povo só reza. Será que a gente reza do tanto que eles pensam que a gente reza? Bate no teu peito e pede perdão a Deus. Senhor, eu clamo a tua misericórdia por todas as vezes que eu tenho perdido o tempo, por todas as vezes que
seus pés. Perdão pelas vezes que eu não tenho assumido o compromisso da oração pessoal, da confissão, da participação efetiva na Eucaristia. Perdão pelas vezes que eu não tenho mergulhado na Tua Palavra. Senhor, misericórdia. Tem misericórdia de mim, Jesus. Tem misericórdia porque eu não consigo ser santo, meu Deus. Quantos são os meus pensamentos, os desejos da minha alma que me impedem de viver uma vida de santidade? Por isso, nesse momento, Senhor, eu abro meu coração para Ti e clamo pela Tua misericórdia. Tem piedade de mim, meu Deus. Tem piedade, tem compaixão, Senhor. Tem compaixão porque eu não consigo viver uma vida de santidade. Meu irmão, se você, como eu, luta, mas é vencido, levanta os teus braços aí, vai pedindo a misericórdia divina. Pede piedade para Deus. Por todas as vezes que nós vamos para o grupo de oração sem preparar. Por todas as vezes que nós pregamos sem a adequada preparação. Por todas as vezes que nós estamos empurrando o nosso serviço a Deus com a barriga. Peça perdão pelas vezes que nós estamos brincando no serviço ao Senhor. Tem piedade, Senhor. Tem misericórdia de nós. Eu elevo as minhas mãos diante da Tua presença e te peço, lava-me no Teu sangue. Lava-me nessa tarde, ó Deus. Derrama Teu sangue sobre os meus pensamentos, sobre os meus sentimentos, sobre o meu coração. Lava minha sexualidade, minha sensualidade. Lava meus pensamentos e sentimentos, a minha memória. Eu quero ser livre, ó Deus. Liberta-me do pecado. Liberta-me da preguiça. Liberta-me dos vícios que me afastam de Ti, ó Deus. Deixa o Espírito Santo lamentar dentro do teu coração, irmão. Entoa um lamento. Solta a tua voz, vai levantando os teus braços. Deixa o Espírito colocar o arrependimento, o desejo de chorar o pecado que nós cometemos. Às vezes que o nosso grupo está mal, porque eu estou mal. Eu sou responsável pelo meu grupo de oração. Então vai levantando os teus braços e clamando a misericórdia. Chora na presença de Deus, meu irmão. Rasga o teu coração e clama pela misericórdia. Pelas vezes que você não tem sido o servo que Deus te chamou para ser. Oh, deixa eu dizer uma verdade para vocês. Tudo isso que eu falei gera um outro vício em nós: a murmuração. Eu disse para vocês que o louvor é elogio para Deus. O Padre Léo dizia que a murmuração é o louvor para o diabo. É quando nós passamos a reclamar de tudo de todos. Eu quero fazer um desafio para você hoje. Se o teu grupo de oração não está bom, sabe quem é o responsável? Eu sou o responsável. Eu vou fazer um desafio para você. Assuma a tua responsabilidade. Diga: eu sou o responsável. Eu sou o responsável. E isenta teu coordenador de responsabilidade. Isenta os servos. Diga isso para Deus: Senhor, é minha responsabilidade. E eu isento agora o meu coordenador e todos os servos. É minha responsabilidade. É sua responsabilidade mesmo? Sim. Então preste atenção. Você tem dois caminhos.
continuar nessa vida de servo mais ou menos, ou se levantar para um tempo novo na sua vida? O que você escolhe? O que você escolhe? Deixa eu dizer para vocês, servo mais ou menos tem um monte por aí. Deus trouxe você aqui nesse sábado, sabe para quê? Ele vai te levantar para fazer a diferença nessa cidade, em nome de Jesus. Retoma a tua vida espiritual. Irmãos e irmãs, como essa luz que brilha, é preciso reassumir a nossa vida de oração. Voltar a jejuar como antes. Os servos não podem ir dormir sem meditar a palavra. Voltar para o sacramento da confissão, estar preparado. Um soldado tem que estar pronto para a guerra. Você está pronto para a guerra, sim ou não? Sim. Irmão, é agora que nós temos que nos preparar. Abra comigo sua palavra, por favor. No livro do Deuteronômio, capítulo 11, versículo 13. Livro do Deuteronômio, capítulo 11, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: se obedecerdes os mandamentos que hoje vos prescrevo, se amardes o Senhor servindo de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, derramarei sobre a vossa terra a chuva em seu tempo, a chuva de outono e a chuva da primavera, e recolherás o teu trigo e o teu vinho e o teu óleo. Darei erva aos teus campos para os teus animais, e te alimentarás até ficar saciado. Tende cuidado para que o vosso coração não seja seduzido, e vos desvieis do Senhor para servir a deuses estranhos, rendendo-lhes culto e prostrando diante deles. Fala comigo a palavra de Deus. Em um dos dias da escuta profética, o Senhor deu essa palavra. Irmãos, nós sabemos aqui que o livro do Deuteronômio é conhecido como o segundo livro da lei. Na verdade, ele é mais do que simplesmente um livro da lei. É um livro onde a essência dele nos ensina a viver como o povo de Deus. Isso que é o livro do Deuteronômio. Agora, esse texto da palavra é profético para a vida da renovação. Anote esse texto, porque esse texto é para a renovação carismática atual, que vai celebrar 50 anos. Olha só qual é o chamado de Deus para nós. Primeiro, vivência dos mandamentos. Nós somos chamados, irmãos e irmãs, a fazer com que a palavra esteja enraizada na nossa vida. Na verdade, quando as pessoas olham para um servo de Deus, não pode mais haver diferença entre palavra e servo. As duas coisas são uma só. Nós somos chamados por Deus a viver a palavra. Então, irmãos e irmãs, aqui esse texto que nós acabamos de ouvir, ele nos convida a voltar ao amor pela palavra. Eu fico impressionado que tem inclusive alguns pregadores nos grupos de oração pregando sem ter lido a palavra de Deus por inteira pelo menos uma vez. É claro que isso não acontece aqui não, né? Todo mundo já leu mais de uma vez a palavra, né? O sorriso é sim ou o sorriso é não? Então, irmãos, é um chamado para nós para voltarmos para a palavra. Agora observe, o texto da palavra coloca uma condição:
Se obedecerdes. Então essa é a condição para que a bênção se derrame. A condição para que o que eu vou falar agora aconteça é o retorno à palavra. E aí o que vai acontecer se nós voltarmos para a palavra e vivermos os mandamentos? Aqui o texto fala de duas chuvas. A chuva chamada de outono e a chuva chamada de primavera. Biblicamente falando, é a chamada chuva temporã e a chuva seródia. Essa chuva chamada temporã, ela ocorre normalmente no outono, lá na Terra Santa. E ela acontece, irmãos e irmãs, antes do período de semeadura. Então ela prepara a terra. Olha que coisa linda. Antes do período em que os semeadores saem para semear ali as sementes, acontece a chuva temporã, ela acontece no outono, e o que ela faz? Ela prepara a terra para receber a semente. Sem a chuva temporã, a semente não germina. É essa semente que faz, essa chuva que faz a semente brotar. A chuva temporã, normalmente ela é uma chuva barulhenta, faz estrondo, é uma chuva forte. Ela vem e passa. Aqui no Brasil acontece no verão essa chuva. Sabe, dá aquele pancada d'água e de repente aparece o sol. Lá é a chamada chuva temporã. Ela é desse jeito, ela é passageira. Agora, irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que essa chuva temporã ela pode ser comparada, por exemplo, com um evento de Pentecostes. Aconteceu o evento de Pentecostes, houve todo aquele poder do Espírito derramado sobre a vida da comunidade primitiva, preparou a terra para a semente e eles saíram pregando o Evangelho. Isso é chuva temporã, é a chuva de outono. É aquele fogo que vem no nosso coração e nos impulsiona para pregar a palavra de Deus. Agora tem a segunda chuva, que é a chamada chuva seródia, que ocorre na primavera. E ela acontece antes do período de colher. Olha que bonito. Uma acontece antes do período de plantar, e a outra, como é que Deus é lindo, né? E a outra acontece antes do período da colheita. O que a chuva seródia faz? Ela faz a planta produzir o fruto. Uma faz a semente germinar, e a outra faz a planta produzir o fruto. Sem a chuva seródia não acontece a colheita. Ela faz com que a plantação amadureça para o período da colheita. A chuva seródia pode ser comparada à efusão do Espírito que nós vamos experimentando cada dia na reunião de oração. São aquelas efusões que vão todas as vezes que nós vamos ficando plenos do poder do Espírito. Essa graça do Espírito, ela faz com que a gente produza fruto. Agora, irmãos e irmãs, para produzir frutos é preciso a ação do Espírito e é preciso uma ação humana. Vocês sabem qual que é a ação humana para a produção de frutos? Não sabe? É a formação, gente. Nós sempre dizemos que a formação de um servo dura quanto tempo? Quanto tempo? A vida toda. É verdade, é a vida toda mesmo. Eu não sei se vocês sabem, mas eu vou contar. Conta-se que o rei Salomão foi um dos homens mais sábios que já existiu, né? Ele tinha um ditado. Diz que todas as vezes que o Salomão aprendia uma coisa nova, ele falava assim, ó: Salomão vivendo, Salomão aprendendo. Repita comigo? Salomão vivendo, Salomão aprendendo. Às vezes ele estava olhando um homem simples plantando na terra e ele não sabia como é que ele fazia aquilo. Ele perguntava, quando o homem ensinava ele, ele dizia: Salomão vivendo, Salomão aprendendo. É desse jeito que ele falava. Aconteceu que o Salomão ficou velho, muito sábio, estava preparando-se para morrer. E quando ele estava já no leito de morte, os servos dele estavam todos na volta, já pranteando a morte do rei.
Quando chega uma serva já de cabelo bem branquinho e coloca uma vela na mão dele, ele só abriu o olho assim, ó, olhou para a vela e falou: o que é isso? E aquela velha de cabelos brancos disse para ele assim: essa vela representa a nossa fé. Ela vai te iluminar nessa vida nova que você está ganhando com a sua morte. Ele fechou os olhos e disse assim: Salomão morrendo, Salomão aprendeu. Então, quanto tempo dura a tua formação? Eu fico impressionado, sabe por quê? Se a nossa formação dura a vida toda, por que é que os servos da renovação carismática não vêm quando são convocados para participar da formação? Eu estou falando aqui de formação da escola permanente e estou falando da formação específica de ministério, minha gente. A formação, ela é guardiã do nosso carisma. Se nós queremos chegar a ser uma colheita pronta, madura, o caminho do amadurecimento espiritual passa pela formação de liderança. Dá uma olhada para o irmão que está do seu lado e diga para ele: Salomão vivendo. Agora escuta. Na Terra Santa, o Senhor disse claramente qual é a identidade da renovação carismática. Nós somos chamados a viver e difundir a graça do batismo no Espírito. Amém para isso, irmão? Agora, olha só o que lá em Jerusalém, depois de todos os dias de escuta, se detectou. Muitos grupos de oração no mundo, não é só no Brasil não, estão acontecendo como se fosse um teatro. Eu não sei por que vocês não estão chorando. É para chorar, gente. Grupo de oração acontecendo como se fosse teatro. Seminários de vida no Espírito mal preparados. Gente, vou recordar algumas coisas para vocês. Eu me lembro quando o grupo de oração lá da cidade de Poços de Caldas, o grupo de oração original, onde eu comecei a participar, dava seminário. Eu me lembro a primeira vez que eu fui convidado para dar seminário. Gente, eu rezava de dia e de noite, jejuava, confessava. Para quê? Para chegar lá e ser uma pregação poderosa. Aqui vocês ainda fazem isso, né? Pois é. Seminários mal preparados. Eu não vou pedir desculpa porque eu vou falar a verdade. A gente vem para uma reunião de oração como essa. O pregador fala assim, ó: tá todo mundo batizado no Espírito Santo. Tá nada, gente. Batismo no Espírito é uma experiência pessoal. Ela é transformadora. Ela faz a pessoa mudar de vida. Eu não vou pedir desculpa para falar a verdade. O pregador vem, sopra no microfone. O cara é servo há 15 anos e começa a cair no chão. Repouso no Espírito é dom controlado. O meu desejo é fazer com que vocês sejam servos, não ovelhas, minha gente. Sabe? E o cara vem. E gente gritando, é servo e gritando. Se fosse participante de grupo de oração, era outra realidade. Vocês não são mais ovelhas. Vocês são líderes de ovelhas. São pastores. Usar os carismas da forma adequada, minha gente. E aí o que acaba acontecendo? Como os nossos seminários são mal preparados, a gente diz que está todo mundo batizado no Espírito Santo, o povo finge que foi batizado e Deus finge que derramou a graça, porque a gente não se prepara mais. Então, seminários e experiência de oração preparados, nós somos chamados. Encontros de primeiro anúncio bem preparado. Oração para pedir o batismo no Espírito. Olha só, isso foi constatação em Belém.
Oração pedindo o batismo no Espírito de forma automatizada. A gente reza porque já resolve a vida inteira. Não há aquele aprofundamento na oração. Irmãos e irmãs, Deus quer derramar sobre a renovação carismática a chuva temporânea e a chuva celeste. Ele quer nos levar para um tempo novo. E aí vem o Papa Francisco agora falando da renovação do mundo. Ele diz assim: vocês são dispensadores da graça. Ele disse assim que nós somos chamados, olha que coisa linda, gente, olha a nossa missão enquanto renovação carismática. Ele disse que nós somos uma corrente de graça na igreja e para a igreja. Isso significa que nós somos chamados a levar a experiência do batismo no Espírito para todas as ramificações da igreja. A nossa graça específica é o batismo no Espírito, irmãos. A metodologia que Deus deu para a renovação carismática se chama grupo de oração. O que eu e você, como servos, temos que ser especialista em oração, especialista na realização de grupo de oração, promotores de encontro pessoal com Deus. Amém, irmãos? Amém. Agora olha só, o Papa Francisco disse: vocês, renovação carismática, receberam um grande dom do Senhor. Vocês nasceram de um desejo do Espírito Santo como uma corrente de graça na igreja e para a igreja. Vocês são dispensadores das graças de Deus e não controladores. Olha, o Papa pediu, gente, eu espero que vocês compartilhem com toda a igreja a graça do batismo no Espírito Santo. Imagina só, gente, um Vicentino batizado no Espírito Santo. Imagina só a Legião de Maria batizada no Espírito Santo. Os catequistas batizados no Espírito Santo. É isso que ele está pedindo. Não é o que eu estou falando, não. Ele está dizendo, o Papa, que ele deseja que a gente que fez a experiência partilhe a graça do batismo com toda a igreja. Você acha que isso é pouco serviço para nós ou não? É por isso que nós temos que nos preparar. É por isso que nós temos que nos levantar como um exército. Olha só, gente. E lá Deus deu 4 pistas para que a gente permaneça cheio do Espírito Santo. A primeira, intimidade com Deus, através da oração, né? O joelho carismático tem cabo mesmo, então tem, né? Passa a mão aí. Tem? Tem, né? Segunda pista: alimentar-se diariamente da palavra de Deus, suplicar os dons e dar ao Espírito Santo espaço para agir do jeito que Ele quiser na sua vida. Você deseja tudo isso? Sim ou não? Agora, meus irmãos, eu quero ser profeta na vida dessa diocese. Eu quero dizer para vocês que o tempo de seca acaba hoje. Olha só, uma profecia, e eu vou convidar você para receber essa profecia de pé. Se é pronunciada, ela realiza o que ela diz. Você acredita? Sim ou não? É a palavra de Deus, é Deus falando. Então olha só uma das profecias de lá da Terra Santa. Eu vos trouxe onde eu pisei e vivi, onde fiz milagres, onde proclamei e vivi o meu evangelho, onde morri na cruz e ressuscitei ao 3º dia, e derramei o meu espírito em profusão, para ungir os vossos pés, para dar-lhes o poder de cura e milagres,
para dar-lhes a unção de evangelizar e formar o meu povo, para encher-lhes de força para morrerem para vocês mesmos e para o mundo. Então eu lhes darei uma vida nova para todos sempre. Aqueles que acreditam digam amém. Amém. Agora olha só, não olhem para o que passou, olhem para mim. Eu estou fazendo uma obra nova. Não vos lembreis das coisas antigas. Eu vou fazer obras novas. Recebei o novo que eu tenho para dar a vocês no futuro. Amém? Amém. Meu irmão, eu acredito que Deus nos trouxe aqui para um tempo novo no nosso ministério. Como eu disse para vocês no início da oração, eu sei que muitos ao chegar aqui estavam cansados, entristecidos, trazendo frieza espiritual, desanimados, não rezavam mais. Mas nesse momento, Deus quer derramar sobre nós um novo poder do Espírito Santo. Amém. Se você crê, meu irmão, levanta seus braços. Agora presta atenção. Nós não vamos rezar de forma automatizada, não. Às vezes a gente, ao pedir a graça do batismo no Espírito, a gente se acostuma com as coisas de Deus. Levanta os seus braços aí e pede de uma forma nova. Deixa o Espírito ser Deus na sua vida. Levante os teus braços e peça ao Espírito Santo que te visite nessa tarde. E vai pedindo ao Espírito para derramar os carismas. Peça ao Espírito Santo nessa tarde para tirar você do abatimento, da tristeza. Invoca-o nessa hora. Levanta os teus braços e vai pedindo: vem Espírito Santo, batiza-me uma vez mais, derrama o teu poder, derrama a tua unção, levanta-me, Espírito de Deus. Vai clamando, meu irmão. Pede ao Espírito a ousadia, o desejo de voltar, a vida de oração. Pede, vem Espírito, vem com o teu poder. Senhor, eu invoco nessa hora o mesmo Espírito que levantou a Jesus Cristo de dentre os mortos. E peço, sopra Espírito de Deus nesse lugar. Levanta os mortos, levanta-nos do abatimento, levanta-nos da frieza. Vem Espírito Santo. Força na tua oração, meu irmão, não desanima. Eleva teus braços, eleva a tua voz e vai clamando mais. Eu quero mais do teu poder. Os santos vão dizer que o Espírito Santo é dado para aqueles que não o têm, para que o tenham. E é dado para aqueles que já o têm, para que tenham em maior abundância ainda. Me ouça, por favor. Os santos, quando dizem isso, vão falar de quantidade. Eu quero dizer para você nessa noite: é possível obter mais do poder do Espírito. E aí eu te pergunto: o que você tem recebido até hoje está bom para você? Eu vou dizer para vocês, irmãos. Há uma frase do Padre Jonas numa pregação há muitos anos que ainda soa no meu ouvido. Um dia ele disse assim: o mundo ainda não viu as maravilhas que Deus é capaz de realizar,
através de um único homem verdadeiramente cheio do poder do Espírito Santo. Eu vou repetir. O mundo ainda não viu as maravilhas que Deus é capaz de realizar através de um único homem verdadeiramente cheio do Espírito Santo. Eu confesso para vocês que a cada oração que eu faço, eu peço para Deus que, se o mundo ainda não viu, que Ele faça de mim esse homem. Você deseja ser esse homem, sim ou não? Sim. Você deseja ser essa mulher verdadeiramente cheia do Espírito, sim ou não? Sim. Irmão, chega a hora de nós nos manifestarmos ao mundo. O mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Então levante os seus braços aí. É quantidade, eu quero mais. Você quer mais, sim ou não? Quem quer mais? Pede, vai dizer: eu quero mais do teu poder, mais da tua unção, mais ousadia, mais ultralistas. Peça, meu irmão, peça. Levanta-me, Senhor, como homem novo. Levanta-me como profeta nessa nação. Vem, Espírito de Deus. Vem. Eu quero mais do teu poder, mais da tua presença, mais da tua unção na minha vida, mais desejo de santidade, mais gosto pela palavra, mais gosto pela oração, mais do teu poder, mais milagres. Vem, Espírito, me levanta, peça do nome. Vem, Espírito de Deus, restaura-me, levanta-me. Vem, Espírito, manifestar o teu poder em minha vida, Senhor. Vamos unir as nossas mãos. Dá a mão para o seu irmão e cante. E ali adorarei. Ao Deus do meu amor. Solta a sua voz. Mais uma vez, eu navegarei. No oceano do Espírito. E ali adorarei. Ao Deus do meu amor. Levante o braço do seu irmão e peça: Espírito. Que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. E enche-me de novo. Mais uma vez, cante: Espírito, Espírito. E desce como fogo. Vem como em Pentecostes. E enche-me de novo. Levante suas mãos assim, ó. Apresenta as suas mãos para Deus. Preste atenção. Eu vou convidar vocês a orarem no Espírito, até que você sinta o fogo de Deus na sua mão. Fecha aí seus olhos e vá orando. Apresenta as tuas mãos ao Senhor. Deixa o Espírito
duas mãos que o irmão pede do seu lado. As duas, de 2 a 2. Isso, 2 a 2. Isso, 2 a 2. Se tiver 3, sai do lugar um pouquinho. Olhe para o irmão que está aí com você e diga para ele assim: o Senhor Jesus me trouxe aqui nessa noite para que você fique cheio do Espírito Santo. Um de vocês, você senta o seu joelho, do jeito que ficar à vontade. O outro vai estender a mão, colocar a mão. Preste atenção. Você pode tocar no irmão, não tenha medo. Agora ouça o que eu vou dizer. Você vai rezar de uma altura que o irmão escute o que você está dizendo. Peça a Deus que o batize no Espírito Santo nessa noite. Solta a sua voz, ministra sobre esse irmão nessa noite. Ora pedindo a Deus que o visite com poder. Solta a sua voz e comece a formar a manifestação do poder de Deus. como um homem novo, como uma mulher nova, em nome de Jesus. Aquele que rezou agora recebe, pode se ajoelhar ou se sentar. Não tenha medo, pode pôr a mão na mão. Reze de uma altura que o ouvido dele dela escute. Comece a pedir, peça, vem Espírito Santo.
Santo João Paulo II disse assim, que quando se manifesta o Espírito, ele nos deixa estupefatos. Isso significa que a gente fica de boca aberta. Dá mão por mão, pé do seu lado. Eu ainda não estou de boca aberta. Vocês já estão? Então levanta a mão desse irmão. Deixa eu dizer para vocês. Meu período de mudança lá para o sul foi muito significativo. Eu aprendi muita coisa. Uma coisa que eu aprendi lá no sul foi como acender uma boa churrasqueira. Sabe o que precisa fazer para acender uma boa churrasqueira? Juntar no mesmo lugar carvões em brasa. Quando a gente junta carvões em brasa no mesmo lugar, o que acontece? Levanta o braço do Senhor. Deixa o fogo do Espírito tomar conta desse lugar. Solta a tua voz, orando no Espírito. Sabe ou não? É o louvor a Deus. Quando há uma comunidade, uma igreja cheia do Espírito,
Essa igreja tem coragem de levantar os seus braços e dizer: volta logo, Jesus, o teu povo te espera. Então levanta teus braços aí, glorifique a Deus comigo, diga glória a Deus. Uma voz e glorifique o Senhor por todo o bem que Ele fez na sua vida hoje. Agradece a Ele, diga glória, Senhor, bendito seja. Tu és único, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te rendemos graças. É nosso dever, é nossa salvação. Dá glórias a Ti em todo o tempo, em todo lugar. Eu te louvarei, Senhor. O louvor jamais deixará os teus lábios. Enquanto eu viverei para cantar os louvores a Ti. Bendito seja, glória a Deus. Vamos falar das qualidades do Senhor. Deus é o que para você? Que mais que Ele é? Que mais? Que mais? Quem é? Quem é Ele? Quem é Ele? O povo judeu sabia glorificar a Deus e dava muitos títulos para Ele, mas havia um título que era considerado único para Deus. Eles diziam que Deus é Kadosh. Kadosh significa que Ele é santo. Você falou que Ele é amor, que Ele é bondoso, misericordioso, que Ele é fiel. Levante os seus braços comigo e diga que Ele é santo. Diga isso para o Senhor. Exalte a santidade, a glória que Ele tem. Só Tu és santo, Deus. A Tua glória enche o céu e ela se derrama sobre a terra. É por isso que nós te glorificamos. É por isso que nós te bendizemos. Glórias e louvores sejam dados hoje e sempre, e sempre, e sempre, e sempre a Jesus. Aleluia! Só isso? Diga glória a Deus. Vamos sentar um minutinho. Vamos ver o Senhor.